Oi, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Coisa linda. Ó, quem tá hoje comigo, me acompanhando na cama? Os bonitinhos. Deixa eu falar com vocês de pertinho, né? Ontem eu tava falando, e eu postei aqui na própria página, algo falando sobre a usurpadora, né? As pessoas até deram uma sacadinha e tal. E eu sempre gostei desse universo de televisão, né? Eu gosto muito desse universo de TV. Inclusive tenho assistido muito pouco, porque eu tô achando que a TV tá ficando saturada. Existem outras mídias que estão ocupando. E acredito também assim, o fato de ter muita coisa não indica que tenha muita coisa de qualidade, né? Mas o fato também de ter poucas coisas também não é bom. Acho que toda democracia ela traz seus benefícios e seus malefícios. Eu vou falar um pouco sobre a televisão hoje e é uma concepção minha, pessoal, que tenho acompanhado pouco TV e me irritei um pouco com algumas coisas que eu observei, que eu vi, e que eu não acredito que um país como o nosso, onde se vê no carnaval um monte de bunda nua, tem essa coletividade. Eu estava assistindo algumas coisas, zapeando essas coisas todas da internet, e fiquei sabendo que a novela das oito, a Velho Chico, a novela das oito da Rede Globo, foi colocada no ar e seria a novela das seis. E foi colocada de última hora às pressas pela retaliação que houve a outra novela que tinha tido um beijo homoafetivo entre duas senhoras. Inclusive uma delas parece que é a Fernanda Montenegro e a outra eu não vou lembrar o nome. Natália Timber, isso. Natália Timber. E aí a grande sacada, né? Porque o amor ele é existente em qualquer idade, ele não tem parâmetros e o amor ele é livre. Eu acho que o amor, independente de como queiram escondê-lo e aonde queiram escondê-lo, mesmo dentro do armário, ele não deixa de ser amor. Por que eu tô falando isso? Porque isso é uma coisa muito louca hoje na TV. Existem hoje três canais. Um canal que faz algumas reprises interessantes para o público infantil e até ganha uma audiência boa, porque tem um público próprio. Um canal hoje que traz novelas religiosas e tal, que também é massa, porque é um novo meio de se ver algumas tramas. E tem uma emissora que tinha todo um agrupado de novelas mais modernas e que, de certa forma, sempre acompanhou as discussões mundiais. É notório que o Brasil ele tem uma cultura diferenciada. A televisão no Brasil não é, de jeito nenhum, uma ocupação banal. A gente percebe a queda de audiência livre que a TV vem sofrendo, mas televisão ainda assim é um meio de comunicação mais popular e forte que esse país tem. As pessoas vibram ao ver algo na TV, né? Se escandalizam. E a TV arrumou um mecanismo novo de chamar a atenção nas redes sociais para poder captar de volta a audiência. A gente percebe que algumas pessoas já estão migrando da TV para a internet e estão voltando para a TV, né, para Pochá, enfim, outros e outros. Mas eu fico muito incomodado com isso, sabe? Porque a novela, essa novela que teve esse beijo lésbico, que eu não lembro qual foi, até porque eu não assisti, teve toda uma repreensão por causa desse beijo, pererei, porque eram duas grandes atrizes e estavam querendo forçar uma situação. Mas o que seria forçar uma situação? É querer impor uma coisa social. Televisão, minha gente, não tem a obrigação de educar ninguém, não. Televisão tem a obrigação de entreter. O que educa é livro, o que educa é escola, o que educa é pai e mãe. E se pai e mãe vê ali horário inadequado para menores de 12, 13, 14 anos e deixa a filha assistindo, por duas coisas. Ou porque está querendo realmente ficar falando mal de alguém, ou porque realmente está muito atencioso com a vida alheia. Tá? A outorgação é uma coisa pública, mas nós sabemos também que existe muita coisa que é sobrecarregada na TV, né? Porque a TV ela não tem a obrigação de educar, tem a obrigação de entreter, e quando se fala de entreter, e se for para educar, que aprenda a lidar com as diferenças, que a gente sabe que é uma era em que as pessoas estão querendo liberdade, as pessoas estão querendo amor, as pessoas querem a simplicidade de poderem ser felizes. E um beijo não é nenhum tipo de transgressão, quando na hora do meu almoço, em alguns canais, principalmente no Nordeste, é uma cultura de estar se falando de morte, está se falando de assassinato. Muitas vezes, até uma época atrás, se mostrava corpos expostos.
e mostram isso como se fossem coisas, como já dizia D2, né? Ou realmente são corpos todas aquelas coisas, né? Eu fico complexo com a falta de desempenho que essa sociedade que censura o beijo na novela das 8 não censura essa coisa no horário da tarde. Porque a troca de carinho entre iguais é muito mais dolorosa nessas pessoas do que ver pessoas morrendo na rua. Ver pessoas se matando, pessoas sendo roubadas e levam aquilo como se fosse informativo esporádico para condenar o mundo em que vemos e aí impõem que isso é um sinal dos últimos tempos, mas não percebem elas que diariamente elas dão audiência exatamente para aquilo que deveriam condenar, que é a falta de amor ao próximo, que é a falta de educação que o país não tem, que é a PEC 55 que está sendo imposta, que é o desempenho dos jovens que estão indo para a rua e o povo chama de vagabundo. E aí eu me pergunto, que país é este, né? Onde deputado vem discutir o que está sendo falado na televisão, mas deputado não faz nenhuma lei e nenhuma emenda parlamentar para que pobre possa ir para a universidade, para que se tenha desconto, para que se tenha outras vantagens. E as poucas coisas boas que a gente tem, eles tiram, né? Inclusive filosofia, educação física, né? E sociologia, que é para você não saber que grupo você é, que tipo e de que jeito pensar e nem sequer você poder ter uma estabilidade física para poder, se tiver uma guerra armada um dia, que eu não duvido muito que esse país está ficando muito louco, você tem algum preparo. Não estou sendo aqui absolutista, até porque eu acho que qualquer tipo de absolutismo é burro, mas acredito que o controle remoto é o maior poder que se tem diante de uma televisão, né? E aí, por que ao invés de você não mudar o canalzinho, você tem que censurar logo a TV que exibiu o beijo? Eu acredito que a falta de conformismo dos senhores e senhoras que pensam dessa forma é falta exatamente de segurança para consigo. Então peço muito cuidado, porque eu vivi uma vida sendo tendenciosamente ensinado a ser heteronormativo e meus quereres foram outros, né? Então isso não indica de nenhuma maneira, de nenhuma forma, que o que você ensina é repassado 100%. E quando se fala que um grupo ensinou, fez, ou até na sua totalidade, né, totalidade, esse grupo conduziu a pessoa a pensar desse jeito, em algum momento essa pessoa vai se achar de novo e vai ver que aquilo não é bem a praia dela. Então, a sociedade tem que começar a repensar se de fato é a TV que é a grande culpada da falta de livro que se dá para se educar, da falta de escola pública onde os pais possam ir discutir dentro do espaço que está sendo ensinado para os filhos, ou nos políticos que se votam de 2 em 2 anos, mal votados, inclusive, e da falta de formulação na hora de saber exatamente o que esse filho está vendo. Esse filho hoje ele não tem mais acesso só à televisão. Ele tem acesso à internet, que é um canal muito mais amplo e aberto. E que indica que ele tem acesso a coisas muito mais amplas que estão soltas. Mas a internet é condenada por isso? Não, querido, não pode ser. Porque da mesma forma que publicam todas as pornografias, os grupos coletivos de diversidade, em todas elas, os downs, os LGBTs, os negros, também se pode ver as premissas religiosas de alguns. Porque a internet é um espaço livre e amplo e que se pode ter toda uma coisa e uma sistematização democrática. Mas aí se cria uma coisa: em terra onde todo mundo fala, quem grita mais alto tem razão. Não é isso? Então a internet é terra de quê? De ninguém, né? Porque eu posso estar falando e 36 mil pessoas conservadoras vão me detonar. E às vezes pessoas que pensam como eu não vão estar ali vendo porque às vezes não têm acesso ao material do qual eu estou falando. Eu só queria que as pessoas começassem a deixar de mexer no controle e mexessem na consciência, que é um controle muito maior. E desse controle, meus queridos, a gente não pode mudar. Ou tem ou não tem, né? Eu acho que ter novelas religiosas, para mim, é ótimo. Ter novelas que tratem a premissa
da diversidade, seja ela qual for, para mim é ótimo, mas acima de tudo ter humanização na televisão para a gente poder discutir assuntos do dia a dia, para mim é ótimo. Salve, resguarde, paz, amor e arte.